beleza? Bom, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como sincronizar o Redux de maneira offline. Então a gente vai ter uma lista de nome de pessoas e aí o que a gente quer fazer? Quando essa aplicação for carregada, a gente não quer perder as informações. Então a gente precisa de alguma maneira pegar as informações da nossa store, pegar as informações do nosso Redux e salvar de maneira offline, de maneira local. E depois, quando a aplicação for recarregada, a gente precisa pegar essas informações que estão locais, que estão offline, no nosso navegador, salvas, e a gente precisa voltar elas para o Redux. Então, vamos ver como que a gente pode fazer isso? Então aqui eu estou no desktop da minha máquina, deixa eu dar um zoom aqui. Então aqui eu vou começar criando um projeto novo, React, sem nenhum segredo. Então, React app, então vídeo Redux offline. A gente precisa aguardar todo o processo de configuração, de download, instalação das bibliotecas finalizar para que a gente consiga estar continuando. Perfeito, o processo terminou. Agora a gente pode abrir o nosso projeto, então cd vídeo Redux offline. E aqui a gente precisa fazer a instalação de algumas bibliotecas. Então fazer um yarn add de Redux e React Redux, para a gente conseguir começar a trabalhar com o Redux na nossa aplicação React. Vamos aguardar o processo de download e instalação das bibliotecas serem feitos. Maravilha, nossas bibliotecas foram instaladas. Agora vou abrir esse projeto nosso no VS Code. Então, tá aqui, está aberto. Agora eu vou dar um zoom aqui. Eita, beleza. Então o VS Code está aberto. Agora eu vou criar uma nova janela do Chrome e jogar esse cara aqui para o nosso VS Code. Então só dividir a tela entre os dois, nenhum segredo, nada demais. Então vamos tentar rodar o nosso projeto. Então vamos fazer aqui um yarn start. Veja que o nosso servidor subiu e a gente tem uma aplicação default do React, não tem nada adicionado, a gente não fez nada. Tem todos os arquivos, configurações e códigos default. Então vamos começar fazendo algumas modificações. Primeira coisa que eu vou modificar, eu vou apagar algumas informações que eu não vou precisar. Então eu vou apagar aqui o readme. Aqui em src eu vou apagar o appjs, apagar o apptest, vou apagar o logo svg, vou apagar o service worker e vou apagar o index.css. Então agora a gente precisa arrumar todos os nossos arquivos. Então aqui eu vou formatar o código, vou tirar esse svg, vou tirar esse app e aqui eu vou trocar esse app aqui por um componente funcional. Const app é igual renderizar o h1 com o título de app. E aqui no index, vou formatar também os códigos, vou tirar esse CSS, vou tirar o service work e acho que vai voltar a funcionar. Beleza, veja que aqui na parte da esquerda a gente tem o nosso H1 app renderizado, mas vamos fazer algumas coisas a mais. Então vou criar um componente dentro de components /names.js. Vou criar uma pasta também chamada containers. E aí eu vou jogar o nosso app lá para dentro de containers. Então vamos lá, vamos por parte. Agora no index a gente tem que arrumar, porque o app não está na raiz mais, ele está dentro de containers. O nosso app ele vai renderizar o names, então import names from components names. E aqui a gente vai renderizar o componente names. Esse ponto eu coloquei para ele voltar à pasta. Então, como a gente está dentro de containers e a gente quer acessar a pasta components que está fora de containers, então a gente tem que voltar um nível. Então, com o ponto barra, a gente sai do containers e vai para o src. Aí dentro de src a gente acessa a pasta components e pega o arquivo names.js. Então aqui vamos começar a criar um componente React const names é igual fazer aquele mesmo H1 que vai renderizar um names e vamos fazer o export default dele. Se a gente salvar, veja que agora ele está renderizando names, mas a gente precisa começar a fazer algumas configurações do Redux. A gente precisa começar a configurar o Redux. Para isso, eu vou vir aqui na pasta src, criar um novo arquivo chamado store.js.
Vou criar mais algumas pastas, então reducers. Vou criar uma pasta chamada selectors. E eu acho que no momento é só. Então, beleza. Aqui dentro de Redux, eu vou criar um arquivo chamado index.js e vou criar um cara chamado names.js. Aqui dentro de actions, eu vou criar um names.js e dentro de selectors, eu vou criar também um names.js. Acho que é isso daí. Deixa eu fechar todos os arquivos. Vamos começar pela Store. Então aqui na Store a gente precisa começar criando uma nova Store para o nosso projeto. Para fazer isso, vamos importar uma função from Redux chamada createStore. Então, createStore, a gente vai fazer um const store é igual createStore e a gente vai fazer um export da nossa Store. Beleza, só que o createStore ele precisa receber os nossos reducers. Então a gente precisa fazer a importação dos nossos reducers. Então, import reducers from _reducers. E aqui eu vou passar o reducers para a nossa store como parâmetro. Mas aqui no nosso reducers, no nosso index.js, a gente não tem nada, muito menos o name.js. Então, com essa importação aqui, ele vai tentar importar aqui do index.js, não vai achar nada, vai dar erro. Então aqui dentro a gente precisa fazer o seguinte, import reducers as names reducers from .names. Então vou importar os reducers dos nomes. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou criar um const reducers, que vai ser todos os reducers combinados. Mas para fazer essa combinação, a gente vai importar uma função do Redux, que é o combine reducers. Então, e aí o combine reducers vai receber um objeto com um parâmetro, onde a gente tem que passar todos os nossos reducers. Aqui eu vou passar names reducers. Não precisa fazer names .name, porque nas novas versões do JavaScript, se o valor for o mesmo nome da chave, a gente só passa uma vez. A chave ele sabe que vai ter que chamar names reducers, e o valor ele sabe que ele tem que pegar da nossa variável name reducers. E agora eu vou fazer um export dos nossos reducers. Mas, se a gente tentar importar agora, tentar utilizar esse reducer, vai dar erro porque a gente não tem o nosso reducer. Então, vamos criar const reducer é igual a uma função que vai devolver uma store. Então, const reducers, aqui eu vou colocar reducers. E aqui ele vai receber dois parâmetros, o state, que vai ter o estado inicial, então initial state, e a action. Aí aqui eu vou pegar e vou criar esse estado inicial. Então, const initial state é igual names, um array vazio. Aí aqui da action, como a gente quer pegar o type e o payload, eu vou fazer direto assim, ó. Então, payload, vírgula, type. Payload. Então, vamos montar o nosso famoso switch. Então, por tipo, então, quando, vamos pegar aqui actions types ponto p names underline add. Então, quando for para adicionar um nome, vai fazer um return do que? Do estado atual. Vamos criar um novo objeto com todos os valores do estado atual, ou seja, vamos fazer uma cópia do estado atual. E o names vai ser igual a state, a um novo array, que vai ser .state.names, vírgula, o payload. Então, o que a gente está fazendo? A gente está criando um array novo com todos os nomes do nosso estado e adicionando o novo nome, que está vindo através do payload. E aqui vamos criar um default, que vai fazer o return de state. Como a gente não tem esse action types, vamos criar ele dentro de constantes. Cadê? Não criar a pasta constantes, então constantes. Dentro de constantes, vamos criar aqui o names.js. Fazer um const action types, names underline add, que vai ser igual a names underline add. Export action types, beleza. Então aqui a gente precisa importar nossas action types, tá lá das nossas constantes, então /barra constantes barra names. Vamos importar as nossas actions types. Então vamos ver se deu certo. Agora aqui a gente pode ter o names add. Perfeito, ele completou, então deu certo. O nosso reducer está criado.
Então aqui a nossa história provavelmente está funcionando. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa vir aqui no nosso app e passar a story para ele. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um cara aqui que eu vou chamar de provider. Vamos pegar o provider e aí o names vai ficar dentro de providers e aqui a story, a gente vai passar a story para ele. Então vamos importar aqui, import provider from React Redux e vamos importar a nossa store from /store. Se a gente salvar, beleza, React Redux não contém, isso aqui não é default. Perfeito, renderizou o nosso componente, agora a gente precisa começar a pegar as informações da store. Então para isso aqui no componente name, a gente vai começar a fazer o uso do Redux. Então eu vou criar um componente, uma função, vou abrir o corpo da função, que aqui eu vou fazer do jeito novo. Então vou fazer const, aqui eu vou fazer o seguinte, names vai ser igual use selector, e aqui eu vou passar selectors.getNames. E aí embaixo eu vou fazer const dispatch, que vai ser igual use dispatch. Esses uses a gente vai importar do React Redux. Então vamos importar aqui use dispatch e use selector. E aqui a gente faz um return. Esse cara vai ser um fragment, então vamos criar aqui um fragment e ele vai ter algumas opções. Primeiro ele vai ser um botão para adicionar uma pessoa nova, add new person, e depois a gente vai ter uma lista com todas as pessoas atuais. Então vamos pegar aqui o names.map_name, que vai devolver um li do nome. E aqui a chave eu vou passar o próprio nome. Vamos salvar. Vamos ver o que vai acontecer. Selectors not defined. Beleza, que a gente não importou os nossos selectors. Então import selectors from /selectors/names. Aqui é from. A gente precisa vir agora no nosso selector e criar um seletor. Então const selectors é igual. Vamos criar o nosso getNames, que vai receber o state e vai devolver o que? State.namesReducers.names. E vamos fazer o export dos selectors. Então aqui a gente simplesmente peguei a store, peguei o nome do reducer nosso, que a gente colocou lá nos nossos combine reducers, que era name reducers, e dentro do nosso reducer a gente pegou o valor de names. Perfeito, então agora parece que a gente já tem tudo funcionando. Vamos fazer o teste, vamos vir aqui no nosso reducer, e aqui no valor inicial, vamos colocar aqui Matheus. Vamos salvar, veja que ele renderizou o Matheus aqui na tela. Então está funcionando. Só vamos criar a ação para para adicionar um nome novo. Então const handle bt click, que vai ser uma função que ela vai fazer o que? Dispatch de actions.add person, e aqui ele tem que passar o nome de uma pessoa nova. Então vamos colocar aqui Matheus. Deixa eu dar um enter aqui para quebrar essa função. Essa aqui a gente não tem nossos actions, então vamos importar ela, actions from /actions/names. Vamos criar nossas ações, então const actions é igual. Aqui a gente vai fazer o seguinte, como que é o nome da ação que eu falei? Add person. Ela vai ser uma função que vai receber um nome e vai retornar um objeto, onde o payload vai ser name e o type vai ser actions types. Deixa eu importar aqui que eu não lembro. /constantes, import as constantes dos nomes, nomes, importar aqui o actions types, e aqui vai ser .namesadd, e vamos exportar as nossas ações. Perfeito, agora a gente só tem que colocar esse clique no botão, então quando eu clicar no botão, chama nossa função handleClick, e aí provavelmente ela vai adicionar uma pessoa nova chamada Matheus. Vamos clicar no botão Matheus, veja que ele está adicionando vários Matheus. Só que vamos deixar isso um pouco mais randômico. Aqui vou instalar uma biblioteca nova, então vou fazer o yarn add fake.js.
Fake.js não, é Faker. Enquanto ela vai instalando, eu vou importar ela aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer import Faker from Faker. E aí a gente já vai pedir para o Faker gerar nomes aleatórios para a gente. Então faker.name.firstName. E vamos salvar. FirstName não, aqui é findName. E vamos salvar. Vamos subir o nosso servidor novamente. Vamos aguardar enquanto o nosso servidor de desenvolvimento está subindo novamente. Veja que ele está carregando o nosso projeto. Se tudo der certo, quando a gente clicar para adicionar um novo nome, ele vai ter que gerar um nome aleatório através dessa função findName. Então veja que ele subiu, vamos adicionar. Beleza, adicionou. Então ele está gerando vários nomes aleatórios. Mas se a gente der F5, veja que agora ele não gerou. Ele sumiu com todos os nomes. Mas será que tem como a gente salvar os dados da nossa store, os dados do nosso Redux offline, e depois quando a aplicação carregar ele buscar de forma local? Tem. Então vamos resolver isso agora. Deixa eu só tirar esse full screen. Então view Irish. Beleza, então agora ficou melhor lá. Beleza. Então se recarregar, vejo que não mostra nada. Então, perfeito. Agora eu vou fechar nossos actions, está pronto, componentes está pronto, constante está pronto, container está pronto, reducer está pronto, selectors também. A gente vai vir no nossa store. E aí aqui eu vou criar um novo cara chamado utils. Esse utils eu vou chamar ele de store.js. E aqui a gente vai começar a criar algumas funções, tá? Então, beleza. Uma delas vai ser o quê? Eu vou fazer o seguinte, vou fazer um const storage, que vai ser igual window.local storage. Então, o nosso storage, a gente vai utilizar o local storage, mas poderia ser qualquer outro. Eu vou criar aqui também um const storage underline key, que é a chave da nossa local storage. Eu vou chamar aqui de people. E aí aqui a gente vai criar duas funções. Então, const load store, que vai fazer alguma coisa. E aqui também eu vou criar uma função chamada saveStore, que vai fazer alguma coisa. E vou exportar elas, então load store, saveStore. Perfeito. Mas vamos vir aqui na store. O que a gente precisa fazer? A função createStore, como segundo parâmetro, ela recebe uma store persistida. Então vamos fazer o teste. Aqui eu vou criar um objeto. E nesse objeto eu vou passar o quê? O nome do nosso reducer, que é names reducers. E aí aqui eu vou criar também um objeto, porque o nosso names reducer é um objeto, e dentro dele a gente tem names. Então eu vou criar names. E aqui eu vou passar o Matheus. E vou salvar. Veja que agora quando ele recarregou, ele trouxe o Matheus. Então vou adicionar mais um cara, João, e vou adicionar a Maria. E vou salvar. Veja que ele está trazendo Matheus, João e Maria. Então, como segundo parâmetro da função createStore, a gente pode passar uma store persistida. E o que é essa store persistida? Nada mais é do que um objeto que representa a nossa store. Então a gente vai ter todos os nossos reducers. Então no caso a gente tem name reducers. Tudo que a gente colocar como valor do nosso reducer, ele vai fazer um merge com o nosso reducer, não é que eles forem ser criados. Então aqui eu coloquei names. Então ele vai pegar esse names e vai jogar lá para o nosso reducer fazer o merge. Beleza? Então para isso a gente só precisa salvar essas informações para que depois a gente consiga buscar elas em algum lugar. Para salvar eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a store, eu vou fazer um subscribe nela. E aqui nessa função eu vou chamar aqui, vou criar um console log, falar tipo, por exemplo, atualizei. Vou salvar, vou vir aqui, vou abrir o console. Então beleza, vou adicionar um novo nome. Veja que ele chamou atualizei. Vou adicionar outro nome, chamou atualizei de novo, tem 2. Tá vendo? Então cada vez que eu estou clicando aqui no botão Add Parser, ele está chamando. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Ó. Então 150 e vamos dar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou fazer de novo. Ó. Então eu vou clicar no botão Add New Person, ó. Atualizei. Vou clicar de novo, atualizei 2. Ó, atualizei 3, atualizei 4. Então veja, para cada mudança da nossa store, ele vai cair nessa função subscribe.
Então aqui dentro a gente simplesmente precisa fazer, pegar as informações da nossa store e salvá-las localmente. Para fazer isso a gente pode utilizar uma função que é store.getState. E vamos, aqui é store.getState. Então vamos ver, ó, add new person, olha lá, então a gente tem um objeto, que é o nosso name reducers, que é o nosso reducer, o único que a gente tem no momento. Dentro dele a gente tem names, e veja que tem essa doutora Lina Frittich, que é a mesma pessoa que está adicionada. Então vamos limpar o console e adicionar uma nova. Então, beleza, tem objeto, names, a gente tem um array com 2 posições, e aqui dentro tem um Henry Hawk, que é o mesmo cara que a gente adicionou. Então com isso a gente consegue ouvir as mudanças na nossa store. Deixa eu só tirar esse zoom aqui que eu coloquei, vamos fechar o log. Então beleza, é aqui dentro que a gente tem que fazer. A gente vai importar aquelas funções nossas. Então from .utils/store. E aqui eu vou chamar as duas funções, então load store e save store. E aqui dentro que a gente vai fazer, a gente vai chamar o save store, passando store.getState. Perfeito, aqui dentro da nossa função SaveStore, a gente vai receber a nossa store e vamos fazer o seguinte, storage.setItem, que vai ser o nosso storage key, e o que ele vai salvar lá? Ele vai salvar o objeto, mas ele vai salvar como string, então json.stringify de store. Deixa eu dar um enter aqui, para ficar mais fácil a visualização. Então beleza, então a gente está chamando a função setItem do local storage. O primeiro valor a gente está passando qual vai ser a chave do nosso local storage. E o segundo valor a gente está passando uma string, que vai ser a nossa store, que é o objeto transformado em string. É isso que a função stringify faz. Então beleza, vamos lá. Vamos abrir de novo o console. Vou limpar isso aqui. Vou vir aqui na aba Application. Vou vir aqui no Local Storage. Vou vir aqui no Localhost. Vou limpar tudo isso aqui e vou recarregar. Beleza, então eu vou adicionar um cara novo. Veja que a chave é o people, é a mesma chave que a gente colocou aqui. E o valor dela é o nosso objeto. Então a gente tem Cristina. Vamos adicionar mais um. Adicionar mais um, mais um. Então, veja que aqui no nosso nome, a gente tem todas as pessoas que a gente adicionou. Então a gente já está conseguindo fazer a sincronização offline. A gente só precisa, quando atualizar, pegar essas informações. Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou criar um const persisted store, que vai ser o load store. E eu vou passar essa persisted store aqui como segundo parâmetro para a nossa função. Ele deu erro porque ele está retornando null, mas a gente vai resolver. Então o que a gente tem que retornar? A gente tem que retornar o nosso valor do local storage. Então storage.getItem, que a gente quer pegar o storage key. Então vamos salvar. Veja que ele está lá, está lá, está lá, mas não funcionou. Por que não funcionou? Porque isso aqui está retornando uma string. Mas a gente não precisa, a gente não quer que seja uma string, a gente tem que transformar essa string de volta para o objeto, para que aí sim a nossa função, o createStore funcione. Porque aqui tem que ser objeto, não pode chegar uma string aqui. Então para isso a gente faz o seguinte, a gente vai um json.parse desse cara. Se a gente salvar, veja que agora sim, ó, ele trouxe as informações. Então eu vou adicionar mais pessoas, ó, vou adicionar mais um monte aqui e vou dar um F5. Quando eu recarregar, veja que ele está trazendo as informações, porque agora ele está pegando do local storage. Mas vamos fazer o teste. Vamos vir aqui no local storage e vamos limpar. Vamos fechar e vamos recarregar. Quando eu limpei, veja que ele deu erro. Ele não conseguiu ler a propriedade name reducers de nulo. Por que deu esse erro? Porque esse JSON parse ele não conseguiu parsear. Então a gente tem que ver o seguinte: se from defined, devolve um objeto vazio. Então aqui eu vou dar um enter para ficar mais fácil a visualização. E vou fazer um ou. Porque se isso aqui for undefined, eu vou passar para ele uma string, que vai ser um objeto vazio. Então veja que ele agora funcionou. Então se eu adicionar mais pessoas, vamos adicionar as pessoas. E vamos dar F5. Veja que dessa maneira a gente conseguiu sincronizar as informações da nossa store, as informações do nosso Redux, de maneira offline. E quando a gente faz o F5, quando a gente carrega a aplicação de novo, a gente já tem todas as informações. A gente não perdeu ela. Então para esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente conseguiu sincronizar as informações do nosso Redux de maneira offline. Então a gente consegue agora salvar as informações da nossa store, do nosso Redux no local storage do navegador. E aí quando a gente recarrega a página, todas as informações que a gente tinha alterado, inserido nas nossas stores, nos nossos reducers,
elas não são perdidas, elas são recuperadas. Então, se você gostou, não deixe de curtir, dar o seu like, se inscreva no canal. Até a próxima!